que passam a ser as segundas, quartas e sextas. Por isso é que eu sou a favor de aprovar e legalizar jogo do bicho, jogo do bingo, como é que chama aquele negócio que cassino nos hotéis? Por isso que eu sou a favor de abrir um cassino no hotel lá no Vale do Jequitinhonha para levar renda, tudo legalizado, fiscalizado e render dinheiro e emprego. Essa hipocrisia de que não pode ter aposta porque vai levar as pessoas para o mau caminho. 3 milhões de apostas da Loteria Federal, quer dizer, então, que quando é do governo federal, pode, né? Uma aposta casada em cartões amarelos, improváveis, deu início à investigação da Federação Inglesa de Futebol contra o brasileiro Lucas Paquetá. Filho. A aposta casada previa que Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra, tomaria um cartão amarelo na partida contra o Aston Villa pelo campeonato inglês e que o atacante Luiz Henrique do Betis, da Espanha, também receberia um cartão amarelo no mesmo dia. Os dois brasileiros levaram cartão. No lance em que Paquetá é advertido, o jogador dá um carrinho e atinge o adversário. As apostas consideradas incomuns e no valor máximo permitido foram feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em contas de pessoas ligadas aos atletas. Lucas Paquetá e Luiz Henrique estavam nas listas de convocados da seleção principal e da Sub-23. Foram tirados às pressas ontem, antes da divulgação dos nomes. Os jogadores e os clubes não se pronunciaram. As apostas na Europa são permitidas, mas a fiscalização é rígida. Depois do escândalo, o Manchester City suspendeu a negociação com Paquetá, mas está relacionado para jogar pelo West Ham amanhã contra o Chelsea. Meu caro Everton Guimarães, o moço estava sendo convocado para a seleção brasileira. O moço estava salvo o melhor juízo indo para o Manchester City. Aí se mete numa enrascada dessa, para quê e por quê, meu caro? Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Dudu. Dudu, eu fico impressionado como as pessoas se sujam por tão pouco, né? Como as pessoas colocam em risco uma carreira, vivendo ele sua melhor fase profissional, e ele colocar em risco por tão pouco, né? Mal assessorado, más companhias, leviano, né? Volúvel, um negócio impressionante. Eu tô assustado também, Dudu, é que muita gente acha que por detrás de um telefone celular, de um computador, eles podem fazer qualquer coisa que eles não serão notados e tal. Mero e ledo engano deles, viu? Por isso que eu adoro, eu já vi 1 milhão de definições do que é ética. Para mim, a melhor de todas é simples. Ética é o que você faz quando ninguém está vendo. É boa, não é? É a melhor. E para encerrar a prosa, eu tenho que dizer ao senhor o seguinte. Semana passada nós apresentamos uma matéria aqui de rocambole, lembra? Lembro. Lá de, como é que chama a cidade? Lagoa. Lagoa Dourada. Aí eu falei que ia para Tiradentes, lembra? Sim. E alguém aí, que eu não me lembro quem, falou, traz para nós. Todos falamos. Você acha que eu esqueço? Você acha que quando eu estou de folga passeando que eu esqueço? Olha isso! Ô, Valu, vem cá representar a turma aqui. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Coisa linda, Dudu. É o legítimo, que tem até historinha do rocambole. E sabe como é que eu fiz para agradar todo mundo? Metade doce de leite e metade brigadeiro. Que coisa linda, Dudu. Obrigado. Obrigado, viu? Sabe o que eu queria? Coração. Emocionar vocês. Coisa linda, Dudu. Um abraço! Um abraço, Dudu. Precisamos de você, Dudu. Ó, luto pelo acidente com os torcedores do Corinthians. A gente lamenta profundamente. Estava falando com o Dudu mais cedo aqui, quanto é importante que essas organizadas tenham esse cuidado. Eu sei que procuram, por vezes, os meios mais baratos, mas pode custar isso aí que custou, né? Então, se você é de organizada, se você vai nessas caravanas, tenha muito cuidado. Claro, gente, acidentes acontecem com empresas que fazem manutenções periódicas, que têm todos os cuidados e tal, não estão livres também, mas reduz drasticamente a possibilidade. Então, a medida preventiva é sempre o melhor caminho. Agora, independentemente disso, não dá para a gente colocar, e aí eu estou falando para você que está do outro lado, a paixão à frente disso aí não, a paixão pelo seu clube, a rivalidade à frente disso aí não. Porque são 8 famílias que chorarão eternamente
pelo resto da vida a perda desses entes queridos. Então, as famílias dos torcedores, nosso respeito, nossas sinceras condolências. É um trecho perigosíssimo. Eu vou muito a São Paulo e vou de carro. Talvez seja o trecho daqui para São Paulo que eu fique mais tenso quando estou no volante. É muito perigoso e dali mais uma tragédia aconteceu. Então, as famílias e amigos enlutados aí, nossas sinceras condolências. Bom, isto posto, e é com dor mesmo que a gente diz, não tem jeito, a gente precisa tocar e falar do jogo também. Bola rolou e o Cruzeiro fez isso aí que você vai ver agora. Um Cruzeiro ofensivo, escalado com 4 atacantes. Para encarar o time praticamente reserva do Corinthians, cheio de garotos. Quem apareceu foi o experiente Cássio. Primeiro em jogada de Arthur Gomes. Depois na tentativa de Wesley. Mas, nos minutos finais do primeiro tempo, o goleirão não pôde fazer nada. Arrancada de Wesley, passe para Bruno Rodrigues, que achou Rafael Papagaio livre. O atacante não perdoou. Foi o primeiro gol dele com a camisa da Raposa. No segundo tempo, Cássio continuou se desdobrando. Defesaça no cabeceio de Luciano Castan. No rebote, Rafael Papagaio desperdiçou. O centroavante tentou o colocado. Cássio apareceu novamente. O Cruzeiro empilhava chances. O Robert mandou no travessão. E aí, aquele velho ditado apareceu. Quem não faz, leva. No último lance do jogo, cruzamento de Romero e gol de Gustavo Mosquito. O atacante, recuperado de lesão, voltou a ser relacionado depois de 10 meses. Temos uma equipe que defende muito bem e infelizmente a gente não conseguiu suportar hoje. Eles fizeram uma boa jogada também e obviamente teve a nossa falha, mas a gente tem que, nesse momento, ficar calado, trabalhar e correr atrás desses pontos fora. As duas equipes seguem com campanhas irregulares no campeonato, mas o resultado teve sabor diferente para os dois treinadores. O Cruzeiro, que pelo segundo jogo seguido sofreu gol no finalzinho, chegou ao 6º jogo sem vitória. Já o Corinthians completou o mesmo número de partidas sem perder no Brasileiro. Essa frustração é dos jogadores, é de todos, é da torcida, é de todos nós. É uma situação ingrata. E aqui não se trata só de segurar o resultado ou não. Tivemos oportunidades para fazer o segundo. Isto é de uma injustiça tremenda, mas o futebol é isto mesmo. Nós só temos é que continuar fortes, perceber estes momentos em que estamos a jogar bem, estamos a merecer muito mais do que aquilo que está a acontecer. Oh, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, só dizendo o seguinte, eu já não tenho, como é que falo, vamos lá, eu já não estou mais aguentando. Não estou suportando mais. Toda vez eu te pergunto isso, eu nunca lembro, porque eu já não estou mais suportando. Os meus argumentos para defender o futebol mineiro estão efetivamente indo para o limbo, eu já não sei mais o que dizer. O aproveitamento do Pepa é ruim, mas como é que eu posso colocar na conta do Pepa um empate desse em casa? Talvez outros, uma mudança que outra colar que o time piora, um erro de escalação inicial, uma mudança que faz o time, de repente, render muito menos do que se espera e tal. Mas nesse caso aí, eu não posso empurrar para a conta do Pepa. Mas vocês protegem o Pepa. Eu gosto muito. Acho o Cruzeiro organizado, mas o que falta ao Cruzeiro é efetivamente ser mais letal. Ponto. Tá se criando aí, no nosso meio, um negócio de que nós não podemos fulanizar. Nós não podemos direcionar para esse ou aquele jogador que comete um erro e que custa um empate, uma derrota. Mas como não? Por que nós não podemos? Por que quando o treinador acerta e está bem, o trabalho é impecável, a gente diz, esse treinador é excepcional. Quando o time tem uma queda e o rendimento é ruim, você não pode dizer que o treinador tem uma participação efetiva. Por que um jogador que desequilibra num jogo e arrebenta num jogo, eu posso dizer, nossa, esse aí foi o melhor em campo, e aí as rádios, televisões, portais, nós aqui, qual o melhor jogador em campo? E por que eu não posso, quando um jogador displicentemente perde uma bola, como o Gilberto perdeu no ataque,
displicentemente, por que eu não posso dizer que o problema nasceu ali? Ah, mas aí ele tocou, recebeu, o Lucas Silva passou, não fez a falta, ele tocou no meio, abriu para o Romero, o Palácio não marcou, o Marlon não marcou e saiu o gol. Mas onde começou o problema? E por que eu não posso dizer? Ah, mas vai esculhambar com o cara? Pois é, mas se ele, de repente, chega ao Cruzeiro, eu sou um cara que eu fico muito à vontade para falar do Gilberto, sabe por quê? Porque eu defendo o Gilberto, mas muito antes dele vestir a camisa do Cruzeiro, porque eu gosto, é um jogador que se entrega, etc. Mas no Cruzeiro até agora não deu liga. E foi a displicência dele, custou o empate do Corinthians. Ele tinha 1 milhão de possibilidades ali, ele fez o que há de pior. Ele foi tocar uma bola no pé ruim dele, na perna que não é a perna que ele usa para bater na bola, contra um jogador que tem a perna direita como sua perna principal, um passe curto, ele entrega a bola, ele não consegue fazer a falta, segurar o cacete do jogador para o cara não partir com a bola e sair o gol. Por que você não pode falar? Ah, mas é covardia, mas por que quando o cara está explodindo a gente pode encher a bola do cara? Trazer aqui o nome dele, discutir, falar, nossa, o Bruno Rodrigues é o melhor jogador do Cruzeiro desde o ano passado, tem que ficar com o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro não pode perder. Aí quando o cara erra, não pode criticar, porque tem alguém levantando aí, a possibilidade cai. Isso é covardia. Tem que parar com isso. Quem não tem competência, que não se estabeleça. Pode criticar sim, torcedor pode ficar pistola sim. Ele é o único culpado? Óbvio que não. Óbvio que não, mas o principal seguramente. Mas único não. Aí vamos falar, mas a organização do time de perder a bola, mas é que uma bola dessa ali, lembra isso me lembrou o Brasil na Copa contra a Croácia. A mesma coisa, sobe desorientado, perde a bola, vai lá, toma o gol. Leandro Guerreiro, nosso convidado de hoje, eu vou começar com você, que foi jogador e que sabe que quando joga bem vão encher a sua bola, quando joga mal, quando você entrega um gol, quando você faz uma bobagem dessas, os caras vão descer, vão cair de pau em cima de vocês. Como é que você vê essa situação, Guerreiro? Boa tarde, bem-vindo. É verdade, né? Boa tarde, Everton, boa tarde aos Thiagos, né? Boa tarde, Altinho. Obrigado pelo convite mais uma vez, por estar aqui. Pois é, você falou primeiramente em crítica, né? Que não pode mais criticar. Eu acho que se você não quer ouvir crítica, não pode jogar no Cruzeiro, no tamanho do Cruzeiro. Acho que é normal, quando você erra, você vai ser criticado porque você está num gigante do futebol brasileiro. Quando você acerta, você vai ser aplaudido também. Então, se não quer receber crítica, vai jogar em times menores, com menor expressão. Né? Mas eu acho que sim, o início do erro aconteceu no Gilberto. A gente sabe, não poderia ter errado daquela maneira ali. Protege a bola, cava falta, né? Final do jogo, acaba o jogo ali. Né? E depois de perder a bola, ele não cometeu a falta também. Né? Tomou um drible até bastante feio, né? O drible que ele tomou. Né, com qualidade do menino. Depois houve uma sequência, né? O Lucas poderia ter matado a jogada, o Machado também. O Palácios não poderia ter tomado o drible de jeito nenhum, não poderia ter deixado para cruzar essa bola na área. E depois o Marlos ficou só olhando a bola também, né? Não viu, vamos dizer assim, o som do mosquito, né? Uhum, o som do mosquito por trás. Literalmente. Então, só que eu vou levantar uma bola aqui, até que que eu venho batendo, toda semana eu venho batendo nessa tecla. Eu acho que os erros que o Cruzeiro está cometendo, na minha opinião, falta de treino. O quê? Falta de treino. Sabe por quê? Treino 10 horas da manhã, um treino só. O Cruzeiro tem 2 meses que vem treinando, ou melhor, tem 2 meses que vem não tendo jogos no meio da semana e treina uma vez por semana. Um turno só. Nenhum dia da semana treinou 2 turnos. E isso, para mim, como um ex-jogador, eu acho que está fazendo falta. É isso que aconteceu contra o Atlético Paranaense, Palmeiras e agora. Eu estou vendo um time cansado no final. Por que não fazer segunda-feira ou terça-feira ou até quarta-feira 2 turnos de treinos? Ah, porque é moda agora. É moda. É moda dar um treino só. Que você consegue fragmentar todos os treinos. Mas esse negócio do cansaço não pode ser um problema de você não ter mais sessões de treinos? Cansaço do que, Everton? Cansaço do que? Treinando uma vez por semana, uma vez por dia, 10 horas da manhã? Ah, porque o jogador vai chegar cansado no jogo.
Já chega cansado? Tudo bem, poderia chegar cansado. Se tivesse jogo no meio da semana, que tem vários clubes que tem, jogando você sábado. diz que em semanas que não tem jogos no meio delas, pode ter mais sessões Cruzeiro de treino. tem 2 meses assim, com a semana cheia. Entendi. Sabe? E cansado do quê? Então, é um dos clubes que menos jogou ao longo da temporada, né? Então, treina só 10 horas da manhã. Minha opinião, eu acho que é melhor treinar 2 turnos, treinar 1h30 de manhã e 1h de manhã e 1h30 à tarde, juntando dá 3 horas, não dá? Do que treinar 2 horas num turno só. Então, para minha opinião, tá faltando treino para o Cruzeiro. Ó, Valu, opinião forte, palavras fortes do Leandro Guerreiro aqui nos Donos da Bola. Eu gostaria de te ouvir. Eu estava acompanhando vocês na transmissão e eu vi o clima que se estabeleceu depois desse gol de empate aí. Eu conheço torcedor do Atlético, tem um amigo meu, torcedor do Atlético, que ficou pistola. Imagino quem é torcedor do Cruzeiro, visceral. Como é que você me fala de tudo que aconteceu, da questão das críticas ao Gilberto? Daqui a pouco nós vamos mostrar o Machado, que pistolou geral na saída. Mas antes eu preciso ouvi-lo, Valu. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos, telespectadores. Eu acho assim, para começar, da situação do Gilberto. É um erro coletivo, mas que tem origem em uma tomada individual ruim. A partir daquela tomada individual ruim, péssima do Gilberto, porque a gente vê no replay, o Moscardo, ele dá a linha de fundo para o atacante, ele dá a lateral para o atacante. Ou seja, corre em direção, isso aí até jogando escanteio, eu faço isso. Eu que nunca passei nem perto de ser um jogador profissional. Então, o marcador, ele está exatamente fechando a linha de passe. Você carrega para a linha de fundo, ele vai tocar nessa bola, você vai pisar, chutar em cima dele, enfim, e o tempo. A partir daí, então, outros erros coletivos, sim, acontecem. O Lucas estava morto já, essa que é a verdade, porque os últimos 4 jogos do Cruzeiro, tá aqui o Guerreiro, que é especialista na posição, ele faz de tudo um pouco, ele defende, ele carrega, ele pisa na área, então não tem como, então não tem como ficar 90 minutos. O Machado, que esbravejou e saiu falando a respeito do Gilberto, está posicionado errado. Ele não está, ele está num jogar. O Jussa está na dele, é só pegar o replay e ver. E o Elibelton toma o drible, toma, mas ele fecha a perna boa do Romero para o cruzamento. Ou alguém, quer dizer, a perna menos ruim do Romero, na verdade. Ou alguém acha que é normal o Romero acertar aquele cruzamento de perna esquerda. E ele jogou 90 minutos, né? Então, repito, a partir de um erro individual, acontece um erro coletivo. E, mais uma vez, né? O Cruzeiro entrega 2 pontos para o seu adversário e o trabalho do Pepa pelo recorte dos 14 jogos em que o Cruzeiro conquistou 13 pontos precisa sim ser questionado. Eu vou falar daqui a pouco com o Elton e Thiago, eu tenho um recado e daqui a pouco, atenção, hein? Vou mostrar a pistolagem do Machado na saída de campo. Daqui a pouco, para você que ainda não viu, vai ver agora, daqui a pouco, dentro de instantes, aqui nos Donos da Bola. Mas atenção, meus amigos, que estão sofrendo para pagar a prestação de carro, moto, vão, caminhão. Me ajuda aí. Olha o caminho aqui para você, de repente, receber até 80% de volta do que pagou de forma indevida. Você olha para o carnê e financiou um carro, parece que está pagando 2 quando faz conta. Então é o seguinte, as parcelas estão muito altas, estão atrasadas, o banco não te dá sossego, o pessoal te cobra aí como se você fosse um bandido, mas não sabe nem por que está atrasada a sua prestação, se é que está. É que além de juros abusivos, escritórios de cobrança te tratam como um bandido, eles não sabem por que você atrasou, vários motivos. Perdeu o emprego, um caso de doença na família, então mas calma que nós vamos te ajudar. Vamos identificar se há juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Se houver, a gente pode reduzir esse valor de parcela, a gente pode até quitar o seu financiamento, você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Por que pagou ou está pagando de forma indevida? Porque vale para um contrato que você já pagou, tendo quitado ou não, ou para um contrato que você está pagando. Fale com a Solução Consultoria, eu disse aqui, você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Então você não pode ficar perdendo dinheiro. Gente, a consulta para saber se há juros abusivos embutidos no contrato, ela é de graça. Por que você vai perder tempo? Pega o telefone e chame aqui, ó. 2566-2701, 2566-2701 ou aponte, isso aqui é o WhatsApp também, tá? Olha ali, ó.
símbolozinho do WhatsApp ali, é o mesmo número. Para ligar ou chamar no WhatsApp, o WhatsApp é bom que você deixa a conversa registrada. Tem também ali o nosso QR Code. Vai lá, entre em contato e faça uma consulta, que a consulta para saber se tem juros abusivos é de graça. Chame agora. 2566-2701. Me dá a imagem do Machado aí, saindo de campo, pistola depois do empate com o Corinthians. Pelo amor de Deus, cara, segura a porra da bola, cara! Vamos rodar de novo aí, vamos mostrar. O Kelvin é nosso parceiro aqui da Band, apareceu aí, tem que aparecer mesmo, porque ele é muito bom de serviço, ele precisa aparecer, que ele é ótimo. Mostra de novo aí a pistolice do Machado. Pelo amor de Deus, cara, segura a porra da bola, cara! Rapaz, o Tonovar. O que eu tenho de informação, tá? Tá, pode desabafar. Comecei agora com uma pessoa que me disse que o Gilberto chegou no vestiário, pediu desculpa. Uma turma aceitou de boa, outra turma não aceitou, não. Tá. Só Mas não aceitar de boa é só torcer o nariz ou apontar dedo? Uns questionaram. Vamos só por partes, assim, acompanhando o tempo que eu acompanho o futebol, o que me chateia nessa imagem, é claro que a indignação ela vai existir, isso é fato que vai existir, mas eu só acho, e eu procurei uma assessoria antes de falar isso que eu estou falando, do Guerreiro, para entender que realmente eu não estou viajando nessa ideia, não. Esbraveja dentro de campo ou no vestiário. Nesse local que todo mundo sabe que a imprensa está ali, eu achei excesso do Machado quando ele pega e sai esbravejando justamente no ponto que a imprensa tá. Machado, você não é bobo, cara. Fez isso aí para pegar e soltar algo que vai gerar uma polêmica, que vai criar um clima ruim exposto. Isso poderia sim ser feito lá no gramado. Grita, ninguém te escuta lá no meio do gramado. Solta a cachorrada, tudo que você tem que soltar naquele momento. Ou dentro do vestiário. Ali, para mim, ficou feio para você também. O Gilberto errou? Errou. E eu tenho certeza que, assim como o Everton colocou aqui antes, que ele ficou muito e extremamente chateado e pediu desculpa para todos. Mas colocar isso aí nessa descidinha onde que a imprensa fica, para mim o Machado passou do ponto. Opa, Thiago Fernandes, você acha que o Machado passou do ponto? Não. Eu acho que não, acho que a indignação ela se sustenta porque foi um vacilo cavalar. Eu consigo entender o Machado, a revolta do Machado. Eu entendo o que o Elton diz, mas discordo nesse caso. Eu acho que é natural que o atleta siga revoltado dali até o vestiário, do campo até o vestiário. Eu não aponto o dedo para o Machado nessa situação não, HG. Pelo contrário, acho que o Gilberto tem uma responsabilidade muito grande com o que aconteceu dentro das 4 linhas, que é o empate entre Cruzeiro e Corinthians. Mas aí eu tô com o Guerreiro, velho. Eu acho que o Palácios não pode tomar aquele drible, os jogadores tinham que matar a jogada naquela carregada durante o meio-campo, o Marlon tinha que se posicionar um pouquinho melhor, ficar um pouco mais atento na bola cruzada na grande área. O Gilberto tem a maior parcela de culpa, mas isso eu não consigo tirar a responsabilidade dos outros 3, até por se tratar de um jogo coletivo. É claro, a questão individual muitas vezes se sobressai, porque todo mundo busca de fato um personagem, um responsável, um culpado, mas eu acredito que o problema ali foi coletivo, mas o Gilberto é quem tem a maior parcela de culpa por causa desse gol sofrido no final do jogo. Isso eu não discordo, não. Isso eu não discordo, não. A minha análise é em cima só desse ponto. E eu, de verdade, antes de entrar aqui, eu conversei com o Guerreiro, que tem a mesma visão que eu tenho. Tá, só para fazer justiça, o Gilberto também já foi aos microfones e dizer que a bola não estava chegando redondinha. Por isso aí. Então, por isso aí, assim, eu acho que defendendo o direito, o direito não. que assiste um assiste outro é outra coisa. Existe uma ética de vestiário que o Guerreiro vai falar daqui a pouco, que o pau canta lá dentro e muita coisa não vaza, irmão. Mas o pau canta. Só que o próprio Cruzeiro se encarregou de mostrar. Eu lembro que na oportunidade, eu acho que foi o Thiago Reis que escutou a gritaria do Gilberto no vestiário e aí levou e tomou porrada demais de torcedor. Pô, tá inventando, querendo criar crise aqui no Cruzeiro e tal. E depois o próprio Cruzeiro se encarregou de mostrar no documentário o que ocorreu naquela oportunidade. Nós vamos falar disso, como é que é? Fui eu. O quê? A gente que trouxe aqui no dia do programa.
a informação do que aconteceu naquele Não, vestiário. eu tô dizendo, eu tô dizendo no momento ao vivo da transmissão da Itatiaia. Foi lá em Sete Lagoas. A gente trouxe detalhes da briga de como foi aqui. Sim. Mas aqui depois o Cruzeiro trouxe o que aconteceu de fato no vestiário. É que no momento que ocorreu em Sete Lagoas, eu estava ouvindo pela Itatiaia e o Thiago Reis deu essa informação. Depois você trouxe detalhes e o Cruzeiro resolveu mostrar no documentário. Eu quero saber aqui o que o Guerreiro pensa disso, dessa pistolice aí, porque a informação que recebi agora há pouco é de que alguns jogadores aceitaram de boa, outros torceram a cara mesmo. E ninguém é obrigado a aceitar tudo. Não, tá tudo bem, vamos lá. Porque é isso que o Valu disse. Lá atrás ele reclamou que a bola não estava chegando redonda. Agora vai chegar redonda, sabe o quê? O seu sono vai chegar redondo. Porque aqui nós estamos falando simplesmente do melhor colchão do mundo. E é o melhor colchão do mundo mesmo. Eu estava falando com o Vinícius lá do Atlético, gestor da SAF do Atlético, ele falou: Everton, o Atlético é um sucesso porque todos dormem no Oriental Medic. Ele comprou para a concentração do Atlético, todos os colchões são da Oriental Medic, que corrige postura, é correção postural com conforto absoluto. E toda a tecnologia que nós temos, atestada pelo Inmetro, o selo está aqui. O seu colchão tem selo do Inmetro? Não, o meu tem. Então é o seguinte, você vai comprar direto da fábrica, sem atravessador, o preço cabe no seu orçamento e a possibilidade de pagar em 18 vezes. Peraí. O colchão possui, eu tenho com vibromassagem e sem vibromassagem, você decide. Agora, o que você não pode é de repente, você ter a certeza de que todos os problemas de saúde que você tem são frutos de problemas do dia a dia, do trabalho, na família. Não. Noites de sono mal dormidas também são responsáveis por problemas de saúde. Mas estou aqui para resolver esse problema mesmo. Você vai levar para casa o melhor colchão do mundo, que é o Oriental Medic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono e comprando direto da fábrica vai ganhar 2 travesseiros presente do HG para vocês. Chame agora, aqui ó, no 992160262. Aí no WhatsApp você trata tudo, faz a compra e tal, paga em 18 vezes. Ou 0800 038 2000. Se quiser visitar nossa fábrica, será muito bem-vindo à nossa fábrica. Mas não perde tempo não. Durma no melhor, Oriental Medic 0800 038 2000, o melhor do Brasil. Ô Guerreiro, você que dorme no Oriental Medic, quando você vê uma situação dessas, lá atrás, o Gilberto reclamou, desbravejou no vestiário, as imagens estão no documentário do Cruzeiro, etc. Aí o Machado desce pistola. O Machado é um cara que é muito visceral, meio doidão, por isso que eu gosto dele, quando é entrega mesmo, pode ter lá suas limitações, mas não pipoca. Já deu soco lá, não sei aonde, em banco de reservas, e agora desceu pistola. Como é que você vê essa situação aí, hein, Guerreiro? Eu tenho a minha visão, sim. Acho que roupa suja se lava no vestiário. Ou se lava depois do jogo, quando os nervos estão mais tranquilos, mais calmos. Aí sim se lava a roupa suja. Acho que eu não discordo com o Machado de estar bravo, de estar puto, de estar nervoso, né, de estar chateado pelo resultado. Só que acho que aquele local ali, ele não pode fazer isso. Né? O Machado já tem... Então você é contra essa forma dele protestar? Sou contra o local. O local de ele protestar, eu sou totalmente contra. Né? Como o Eltinho falou, acho que é um local ali que todo mundo está vendo. Né? Até porque o Gilberto poderia ter descido ali também gritando. Pô, o Machado não matou a jogada. Então imagina, se o Gilberto desce gritando também. Porque teve erro do Gilberto, mas teve erro do Machado também. Então, se imagina se o Gilberto desce e falar, o Machado não matou, ia dar uma confusão tremenda. Então, acho que o local onde ele falou, onde ele gesticulou, eu acho errado. Mas a indignação dele, eu concordo com a indignação dele. Valor. Eu só dizer que eu tô com o Guerreiro, com o Elton nessa, quando eu trouxe a situação do Gilberto, eu acho que é interno e já tem que ter acontecido hoje, tá? Na reapresentação na Toca da Raposa. O local de acontecer, o Guerreiro viveu essa situação várias vezes. Eu acho que esses jogadores do Cruzeiro, entre eles têm que se cobrarem e não adianta o Ronaldo vir tuitar que seguimos firmes com a cabeça erguida para os objetivos. Ronaldo, você me desculpa, mas o objetivo do Cruzeiro não pode ser 13 pontos somados em 14 jogos. Porque dessa forma, o grande objetivo que você, Paulo Autuori, Pedro Martins, juntamente com a comissão técnica do Pepa, tem em mente, que é salvar o Cruzeiro, fazer com que o Cruzeiro permaneça na Série A,
com mais 13 pontos em 14 jogos, o Cruzeiro não alcança isso não. E os jogadores deveriam se envergonhar, sabe por quê? O Goiás, o Cruzeiro tinha 10 pontos de vantagem na 15ª rodada. 10 pontos de vantagem. Se o Goiás vencer hoje o Atlético Paranaense, chega aos mesmos 25 pontos que o Cruzeiro, só que vai estar à frente do Cruzeiro porque vai ter uma vitória a mais. Bom, a gente... Ô Valu, antes da gente pular, eu preciso falar do Atlético também. Como é que você vê o clima do Gilberto no Cruzeiro nos próximos jogos em casa? O Pepa, eu acho que o Gilberto, assim, ele foi definhando. Ele literalmente, hoje, é um jogador que atrapalha. Ele chegou ao ponto de... Estava contribuindo pouco, estava dando... correndo, se dedicando, e no sábado ele atrapalhou. Eu não estou colocando somente na conta dele. Já disse a minha opinião. A partir de uma tomada de decisão ruim individual, aconteceram erros coletivos que fizeram o Cruzeiro tomar um gol. Então, assim, vejamos qual a medida. Eu, com sinceridade, até pela forma que o Pepa escalou diante do Corinthians, o Gilberto hoje está um pouco sem utilidade com relação àquele Cruzeiro que entra dentro de campo. Eu, honestamente, acho que não tem mais clima. Eu também acho que vai ser muito difícil. Teve muita dificuldade até agora de se firmar nesse time. Para mim, não tem mais clima. Eu hoje, se fosse o Gilberto, ou melhor, fosse o Cruzeiro, pensaria numa saída amigável, numa forma de negociá-lo, numa forma de trocá-lo por alguém. Assim como fez com o Dourado? Com o Dourado? Eu faria a mesma coisa. É que o Gilberto é um cara mais caro que o Dourado, né? Eu não sei se para o Gilberto seria interessante hoje desfazer esse contrato. E, assim, honestamente, acho que não. Mas, eu, no lugar do Cruzeiro, pensaria numa forma de tirar o Gilberto desse momento, porque é difícil mantê-lo aí. Olha, eu tô no pique. Não, no pique. Eu só queria falar ainda do jogo, que eu acho que a gente tem que cobrar também, do ataque do Cruzeiro ser mais eficiente. Que eu acho que o Cruzeiro tem criado possibilidades para sair vencedor com uma maior tranquilidade. E aí as coisas não acontecem, vai segurando o resultado e acaba acontecendo isso. Aconteceu isso contra o Atlético Paranaense, aconteceu isso contra o Botafogo, aconteceu contra o Palmeiras e aconteceu contra o Corinthians. Então, o ataque precisa ser mais eficiente e o Cruzeiro precisa matar o jogo mais rápido. E aí não acontece, toma essa. Mas quando o ataque foi eficiente, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, a defesa me tomou 3 também. Sim. Né? Sabe, então, mas... eu acho que há um problema também, que quando o ataque funciona, a defesa não funciona. Então é equilíbrio, né? Como diria Adenor Bach. Pessoal, preciso falar do Atlético aqui, que perdeu o segundo jogo para o Vasco nesse Brasileirão. Incrível, né? Esse sentimento de irmandade, né? 6 pontos em 6 disputados, não tendo a capacidade de fazer um gol sequer num adversário desesperado, que ainda está longe do ideal, muito longe, que é o Vasco, muito questionado, a SAF questionada, o time questionado e tal. Só que agora se reforçou, etc. Agora chegou o Payet também, mas aí o Medel muito bem lá, eles foram se reforçando, meio que no desespero, mas tomaram 6 pontos. É curioso que o Atlético, de 12 possíveis, até agora disputados contra os times que estão ali no Z4, o Atlético ganhou apenas 5 pontos com uma vitória e 2 empates e quase perdeu para o América, hein? Empatou com o América, mas quase perdeu para o América. Então, o que acontece é o seguinte, tá lá no meu Instagram, @EvertonFutebol. Eu gravei um vídeo ontem depois do jogo, falei que tá difícil argumentos para explicar essa projeção que eu fiz, né? Que o Cruzeiro me obrigou a fazer sobre ele, que o América me dava indícios de que teria um ano frutífero, e o Atlético eu não posso desconsiderar. Um time que tem uma folha, mas vocês sempre falam isso, é claro, pô! Um time que tem uma folha de 18, 19 milhões, não pode entregar só isso que está entregando. Não pode. E eu vou dizer mais. Esse time precisa atacar o adversário. Não dá para ficar num sistema pragmático, burocrático. Mas você espera isso do Filipão? Não. Eu, desde o início, falei que se é para arrumar vestiário e para servir de escudo, a atacada foi de mestre mesmo. Agora, ao Atlético, qual a vantagem de seguir num sistema burocrático? O Atlético precisa atacar o adversário. Precisa ser mais letal também. E 28% de aproveitamento do Filipão até aqui. Aí o que pega? Eu conversei com uma pessoa do Atlético e perguntei assim: vocês têm convicção de que o Filipão será o treinador do Atlético para a próxima temporada? E a resposta que obtive: não
Não sabemos. Então, se erraram num monte de coisas, contratos renovados discutíveis, trouxeram para servir de escudo e nem tanto pelas ideias. Aí agora o trabalho dele está mostrando que não sei se é o melhor caminho. Vão seguir com ele? Ou daqui a pouco, se a sequência não for boa, vão demiti-lo? Se não tem convicção de que ele será o treinador para o próximo ano, então eu sinceramente acho que vocês continuam tendo convicções equivocadas num monte de decisões tomadas aí. Olha, Elton, eu vi que eu estava dizendo, você deu uma remexida na cadeira, já deu uma coçada na barba. Eu falei, ih, o homem tá pistola. Mas sabe o que é? É que esse Atlético, ele não empolga, não passa nenhum tipo de confiança. Não é aquele time que ele começa a partida vai decorrendo e você vai percebendo que em momento nenhum esse time vai emplacar, esse time vai fazer algo diferente. É um time totalmente previsível, chato. É um time que não passa ao torcedor não aquela encanta. sensação. Zero. É até um pecado usar essa palavra com esse time hoje. Encantamento é um pecado. Então esse lance de ser burocrático, pragmático, explica. É chato. O time do Atlético hoje é chato. É um time que não entrega nada. Ele faz o torcedor observar a partida. Que tem times que você vai acompanhando e vai vendo assim, opa, o gol está amadurecendo. Opa, esse time vai conseguir empatar. Opa, esse time vai conseguir fazer algo. Esse time do Atlético hoje não entrega nenhuma possibilidade para o torcedor ter aquele alento de pegar e falar assim, isso vai virar. Algo vai acontecer nessa partida que vai fazer o Atlético conseguir o empate, conseguir a virada. Nada. Em momento nenhum o Atlético hoje passa isso ao seu torcedor. Gente, eu estou falando aqui, veja bem, a análise é sobre o jogo e sobre o que ele está entregando de aproveitamento até aqui. Não é a história do Felipão não, tá? Nós precisamos saber separar isso. Mais um jogo em que pegou um adversário desesperado, não faz uso disso, não sabe usar o desespero do adversário. Ah, mas consagrou o goleiro fez pelo menos duas defesas importantes e tal. Pois é, por que os do Atlético... Por que o Atlético sempre consagra goleiro adversário e raramente tem os seus consagrados? Então, vamos lá. Nós estamos falando do aproveitamento do Filipão, do jogo, de mais uma derrota, de 6 pontos para um time desesperado, se não fazer um gol no adversário, da campanha medíocre, de contratos renovados que são discutíveis, de ações que começam lá no colegiado, passam pela direção e morrem dentro de campo, de ações equivocadas, de decisões tomadas só decisões tocadas. Então isso precisa mudar. Daqui a pouco eu tenho uma informação que o Thiago vai trazer aqui sobre a questão do Filipão, mas antes eu preciso ouvir. Vamos ouvir agora, André, ou daqui a pouco? Então tá, vamos ouvir o Pracidelli, mas antes eu tenho um recado para vocês aqui, muita atenção, que é recado importante para você que já comprou uniforme para o seu time e o prazo negociado não foi cumprido pelo fabricante. Isso é horrível. Então a Egol tem planos de produção, gente, a partir de 4 dias. A camisa do seu time, o seu manto, produzido em até 4 dias. É que depende muito da quantidade, do que você precisa e tal, mas eu consigo produzir em até 4 dias. Fidelidade absoluta nas cores. Eu tenho bordado emborrachado, como esse aqui, eu tenho bordado, eu tenho ele só estampado, você escolhe. Eu tenho vários modelos de golas, eu tenho vários modelos de tecidos. Eu tenho máquinas com inteligência artificial para uma produção rápida e qualidade total, porque são profissionais capacitados, cada um no seu setor, investigando, acompanhando todo o fluxo do seu pedido e enviando para você vídeos do momento do seu uniforme sendo produzido, do seu manto sendo produzido. Você paga de forma facilitada e agora eu tenho uma vantagem para você. Atenção! Você pode entrar no nosso Zap Gol que está aqui, 38 999 34 9292, você vai ter um atendimento aqui de excelência, mas a maior e melhor experiência do continente está aqui, ó, no nosso e-commerce, golsports.com.br. Aqui você escolhe tudo, você tem mais facilidade e mais agilidade no atendimento. Experimenta aí. É camisa que você precisa, é manto que você precisa, nós vamos fazer para você. Tem alguma seleção, algum time de qualquer lugar do mundo que você acha bonito e quer que o seu time tenha um uniforme igual?
Aí a gente conversa com a gente, é goesportes.com.br ou no Zap Gol 38 999349292. Melhor experiência de compra do seu manto do continente nós vamos oferecer a você. Sinta essa diferença, é gol, é show, meu povo. Vamos ver o Pracidelli falar, daqui a pouco o Thiago Fernandes tem uma informação aqui sobre um burburinho que tá rolando aí, sobre o Filipão e tal, mas vamos mostrar primeiro. Aliás, o Pracidelli, ainda bem que você não é técnico, porque enquanto você falava, eu fui pegando sono, cara. Foi me dando um soninho. Aí veio chegando o sono. E veio. Aí tal. Aí daqui a pouco o Thiago Fernandes mandou uma mensagem no WhatsApp assim: você viu a coletiva toda, ou viu a coletiva toda do Pracidelli? Eu falei, eu dormi no meio dela. Isso. Fala aí. Há uma inversão de papéis, né? Ali onde o Vasco passou a esperar a nossa equipe. E a nossa equipe teve que mudar também de estratégia, sendo obrigada a ser a protagonista, né, das jogadas de ataque. Infelizmente tivemos, né, algumas situações aí para que o gol acontecesse, infelizmente não aconteceu. Ô Guerreiro, falou de inversão de papéis e etc. Aí explicou que treinou a semana inteira, que o lado esquerdo do Vasco era um lado perigoso e tal. Com 4 minutos, o cara pega uma bola, manda para a área e gol dos caras. Ou seja, ou você projetou muito mal, ou a incompetência absoluta dos jogadores. O que você acha, Guerreiro? É difícil, né? Quando você treina a semana toda já, prevendo que ia acontecer, mesmo assim você deixa acontecer, é alguma coisa que tá meio mal falada, né? Então, mas às vezes acontece. Às vezes você arma um time, arma todo um sistema e já no primeiro minuto toma o gol, já tem que desarmar tudo, já tem que começar tudo do zero. Então, mas a situação ontem ela foi mais preocupante pelo seguinte: a entrada do Edenilson, a explicação da entrada do Edenilson foi justamente para fortalecer o lado direito do Atlético e o lado de ataque do Vasco, que era o lado esquerdo. As principais jogadas do Vasco no primeiro tempo acontecem justamente naquele ponto. Um gol, uma bola na trave, mais pressão do Vasco, todas acontecendo por aquele lado. Ou seja, em momento nenhum, aquilo que foi treinado para ser anulado do Vasco funcionou. O Atlético hoje, com um elenco totalmente desequilibrado, para suprir a ausência do Pavon, você coloca o Edenilson, que não faz essa função, que não é dessa função, principalmente em algum momento no Internacional ele conseguiu fazer. Cara, são anos que já se passaram, não consegue fazer mais e não entrega aquilo que o Atlético precisa. Então, ou seja, o elenco desequilibrado, o erro na escalação, o treinamento que para mim não foi efetivo, fazem o Atlético entregar um jogo ruim contra o Vasco e ainda continuar passando sufoco no campeonato. Acho que tem peças também que não estão se justificando, né, cara? Na defesa, por exemplo, tem 2 lances de cruzamento vindo dos lados esquerdo e a defesa não consegue acompanhar a bola aérea. 2 jogadores altos. O Gemerson sobe uma gilete no chão, gente. Gemerson e Maurício Lemos, os caras são altos e não conseguem tirar uma bola, espanar uma bola aérea na defesa do Atlético. Então eu acho que tem também as peças que não se justificam. Os caras não estão jogando nada. O Everson falha jogo após jogo. Tem um lance ali que dá uma cabeçada na trave, acho que é do Verguete, não sei. Verguete, né? Então, ele acerta uma bola na trave, o Everson sai catando borboleta. Então, assim, tem muita coisa errada. As peças não se justificam. O Atlético não consegue ser um time minimamente organizado. E aí, vira isso, cara. Vira o que foi no jogo de ontem. E agora, se vier pra mim falando que, mas o goleiro, o Léo Jardim, fez algumas defesas. Fez nada. Fez quando o jogo já estava decidido. Quando começou a cair uma chuva horrorosa no Maracanã, que o gramado parecia mais um pasto. A chuva foi culpada também, viu, Thiago? Então, assim, cara, foi quando o Atlético começou a criar alguma coisa. Porque criar de verdade não cria absolutamente nada. É um time ineficaz, é um time que não consegue criar uma jogada, sem a mínima criatividade, e não consegue fazer nada de diferente. E não era para ser, pelo elenco que tem. Não era, tá longe de ser Qual o que Fica Filipão. Eu tô na campanha. Pois é, mas aí, já que você tá falando de fica Filipão ou sai Filipão, rolou aí um esquema, eu preciso que você trate esse assunto com uma certa velocidade, agilidade, ô Thiagão. O Filipão entregou o cargo ou não? Não, HG. Inclusive, eu conversei com 2 fontes que pediram para que a gente trouxesse essa informação. O Filipão não entregou o cargo no vestiário, como tem sido dito ele não em alguns grupos de WhatsApp,
em algumas redes sociais. Nada disso. O Filipão não entregou o cargo e, a princípio, permanece no Atlético, até porque é uma decisão da diretoria. Então, nem no vestiário ele estava, né? Ele não foi Não, a informação que eu tenho é que ele estava no hotel. Honestamente não sei. Ele ficou no hotel, esperou. Parece que não tentaram conseguir essa liberação para ele ir ao estádio. Porém, o Atlético preferiu deixá-lo no hotel para evitar qualquer tipo de problema futuro. Então pronto, né? Se o cara nem no estádio estava, esse papo de entregar a mesma o cargo, fonte que me falou que não tem convicção da permanência dele para o ano que vem, negou veementemente. Eu não sei de onde surgiu isso, tá, gente? Eu não estou desmentindo nenhum colega, se foi de algum colega, não. É que hoje chegou isso aqui, o André falou, tá rolando um papo aí e tal. Aí essa mesma fonte me disse, não, Everton, da possibilidade de não ter certeza do ano que vem da permanência dele, eu te dou. Mas não tem absolutamente nada de entrega de cargo do Filipão depois do jogo e no vestiário que nem lá ele estava. Agora eu vou falar do que aconteceu no final de semana. Eu vou falar agora da Praia dos Mineiros, da Praia do Ronaldinho Gaúcho, em Minas Gerais. Eu estou falando do Aqua Beach, um dos maiores complexos de lazer e turismo do Brasil. O Ronaldinho Gaúcho agora é sócio do Aqua Beach, é mesmo. No Aqua Beach tem tudo. O único parque aquático de Minas Gerais com a maior praia artificial do Brasil. E aí, quando você vai ao Aqua Beach, parece que você está num lugar bem longe. Aí você, poxa, você ia para Caldas Novas, você ia para o Nordeste. Agora não precisa mais não, está aqui a 10 minutos da cidade administrativa. Então não perde tempo não. Faz sua cota agora, vai ter virada de tabela no dia 31 de agosto. Você sabe que a partir de setembro as coisas vão sofrendo aquele reajustezinho. Vai ter virada de tabela, então corre e aproveite esse empreendimento exclusivo. E você pode ser sócio, hein? Você não vai ficar de fora. O show do Luau do final de semana com o Amado Batista foi um grande sucesso lá. Então seja sócio da Praia do Ronaldinho Gaúcho. Chama aí no 31 99406 8018. 31 99940 8018 e venha para o Aqua Beach, onde a mágica acontece. Intervalo no pique, rapidinho, voltamos já. E fala, rapaziada, break nos donos da bola de hoje, ó. Final de semana, mais um final de semana decepcionante, nossa senhora. Derrota do América, derrota do Galo, empate com gosto de derrota do Cruzeiro. Então assim, o negócio tá difícil, viu? E eu vou separar por dois blocos as revoltas dos torcedores aqui. Primeiro bloco, torcedor cruzeirense vai ter o espaço para falar o que quiser aqui. Vou ler todas as mensagens que eu recebi. Todas não, mas a maioria delas que eu recebi de torcedores do Cruzeiro. Muita gente falando sobre o Pepa, muita gente falando sobre Gilberto, muita gente falando sobre Nicão, muita gente falando sobre diretoria, Elton tá feio. E a Michele tá falando, mandar o Pepa embora, eu não aguento mais. O André tá falando fora Nicão, fora Gilberto e fora Pepa. O Gleidmilson tá falando sobre o Pepa aqui. O Romilson tá pedindo a saída do Gilberto. Deixa eu ver aqui quem mais. Luiz Fábio, professor Luiz Fábio falando, boa tarde, pessoal. O Pepa errou feio quando tirou o Arthur Gomes em vez do Bruno Rodrigues, que já se mostrava cansado. Enquanto que o Arthur estava mais aceso e agudo no jogo. Mexeu muito mal o Pepa. Eu vi muita gente falando sobre as substituições do Pepa. É um bom debate aqui, rapaziada. Tava falando que o Pepa tá mudando muito mal. Ontem sábado, né, ele colocou o Robert, o Nicão, fez algumas mudanças. O Robert acabou saindo cara a cara com o gol, mas a bola é enfiada do Nicão, né? Então tem um mérito dele. Não achei que o Nicão entrou mal no jogo, não. O Baiano ASD falando assim, é como se o cara tivesse perdido a bola dentro da área e sem goleiro. A bola foi conduzida o campo todo até o gol. Tá falando sobre o Gilberto aqui, o erro do Gilberto, né? Muita gente tentando, defendendo o Gilberto aqui, o nosso querido Baiano aqui. Marcos Vinícius de Ribeirão das Neves falou assim, estava gostando do trabalho do Pepa. Ainda é um bom trabalho, o time joga bem, mas está insistindo em coisas que já vimos que não dá certo. O Gilberto, infelizmente, não deu certo no Cruzeiro e, sinceramente, a atitude juvenil é que resultou no gol de empate. Está precisando de pegar umas aulas com o Deivinho para saber o que fazer quando está no fim do jogo e está ganhando. Entregar uma bola de bandeja da forma que foi é ridículo, mas o principal culpado é o técnico, que colocou o jogador que não mostrou que veio. Nosso querido
Marcos Vinícius aqui fez um testaço, li tudo, hein? Dei moral pra você, hein, Marcos Vinícius, lá de Ribeirão das Neves, e deixando a revolta com o Gilberto e com o Pepa, com os dois. O Hermínio falou assim, pior do que o erro do Gilberto são as mexidas do Pepa, que retranca o time ganhando por apenas um gol de diferença. Tá falando também sobre as decisões do Pepa aí no vestiário. A rapaziada tá contestando muito o trabalho do Pepa, né? Algo que eu não via nas últimas semanas tá acontecendo, o torcedor do Cruzeiro. E assim, né, diante do que o nosso Valuzão falou assim, uma sequência ruim, e então acho que é normal o torcedor contestar o trabalho do treinador. O Diego Gomes aqui falou que é torcedor do Cruzeiro e acha que o problema é o desânimo de alguns jogadores. E também falou sobre as mexidas do Pepa, acha que o Pepa mexe mal. Rapaz, muita gente aqui. O Paulo Henrique Araújo falou, concordo com o Leandro Guerreiro, os jogadores estão morrendo cedo. Não são todos, mas a maioria. Joga pouco e machuca muito, tem algo de errado. E o Dani falou um negócio interessante para fechar. Vojvoda e Abel Ferreira nunca teriam chance por aqui. Os dois tiveram início de trabalho ruim nos seus respectivos clubes e a torcida pedia a cabeça. Deixou um grande questionamento aqui nosso Dani. Vamos voltar para a TV, rapaziada. Vem cá, que eu tenho um recado importante sobre a Crona Soluções completas para água quente, água fria, esgoto elétrico, acessórios. Fui lá no empreendimento do Lincoln, aí, jogador do Atlético, Schalke 04, Palmeiras, etc. e tal. Tá fazendo um baita empreendimento na entrada do Buritis, ali na descida do anel rodoviário. Aí fui lá, falei, vamos lá para você conhecer. Falei, vamos lá. Aí fui lá conhecer. Baita empreendimento, espetacular. Vai ser meio que um shopping com centro de treinamento, um negócio espetacular. Fui lá. Aí quando eu bati o olho, que eu vi que era Crona, aí eu já entrei no carro e fui embora. Mas você não vai conhecer? Eu falei, não, se é Crona, então o negócio, o empreendimento é show. Aí aqui eu tô falando de Crona. Ó, se tem obra aí na sua casa ou na sua empresa, gente, não opta por outra marca, não. Vem aqui que é tecnologia, vem aqui que é compromisso com qualidade, e aqui não vaza. Se colocar outra marca, vai vazar tudo. E eu vou te contar, dá um cheiro ruim demais quando vaza. Então é o seguinte, é Crona, das mais completas do país. A Crona é show. Então se não tem no ponto de vendas aí, pede pela Tambasa naquele QR Code que tá lá no cantinho, que a Tambasa é a maior atacadista do Brasil. Leva pra você! Viva a Crona! A Crona é show! E ó, hoje teve um CEO do Atlético aí, o Bruno Musi, falou sobre a arena e tal, o Atlético levar jogos pra lá, etc. Veja aí. Boa tarde para você, HG, e para todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Bom, hoje o CEO do Atlético e da Arena MRV, Bruno Musi, concedeu uma entrevista coletiva na sede de Lourdes e ele detalhou vários assuntos relacionados ao estádio alvinegro para começar os custos totais da Arena até aqui, incluindo as melhorias que foram feitas no projeto ao longo da execução da obra. Então, achei 50% de junho de 18 a agosto de 23. Se a gente simplesmente tivesse corrigido os 410, 431, nesse valor, a gente chegaria em 647 milhões de obra. Sem nenhuma gestão, nada. Simplesmente corrigindo o valor do dinheiro ali para a construção. E acrescentasse todas as melhorias de projeto que eu coloquei. Só melhorias de projeto que a gente foi fazendo. A gente chegaria em 774 milhões de custo da obra. Lembrando que esses valores listados, eles se referem apenas à obra do estádio em si. As contrapartidas não foram citadas aí. O clube entende que esses valores, que chegam a quase 50% do custo total da obra, são variáveis. Algumas dessas obras o Atlético não conseguiu concluir ainda ou sequer começou, e outras delas o clube entende que são aí exageradas ou desnecessárias e tenta uma negociação para diminuir esses valores investidos. Vamos conferir o que o dirigente alvinegro falou sobre essa situação de momento relacionada aí às contrapartidas. Nós estamos na casa aí hoje já de executados de obras viárias aí, eu acho que 90 milhões de reais, mais as demais contrapartidas, 130, 140 milhões de reais, que é o que a gente já vem executado, né? Levem esses números como aproximados, tá? Não estou com um número preciso igual eu estou aqui, tô falando de cabeça aqui.
Nós temos, isso é o que a gente dá conta de fazer para poder começar a operar a arena. Nós vamos terminar essas obras, é o que a gente dá conta de fazer. E para fechar aquele assunto que mais interessa ao torcedor alvinegro, o que está faltando para o primeiro jogo na arena? A princípio existe essa expectativa de que seja já no próximo domingo, no jogo contra o Santos, mas o Atlético ainda tem pendências com a Polícia Militar e corre contra o tempo nessa segunda-feira para resolver tudo até conseguir esse laudo de segurança, que é o documento que está faltando para confirmar esse jogo de forma oficial. Fizemos todos os testes no final de semana, na rede privada está tudo funcionando, agora a gente precisa testar hoje a rede da polícia, se funcionar, está tudo certo, aí funcionando tudo certo, o laudo de segurança é emitido, como ele tinha umas restrições que eu comentei, o Ministério Público entrou, pediu que eu fizesse um termo de ajuste de conduta, nós estamos minutando o termo de ajuste de conduta agora pela manhã. Aí eu vou lá no Ministério, nós vamos lá no Ministério Público hoje às 14 horas, estando tudo acerto, eu assino o termo de ajuste de conduta, aí o Ministério Público valida, né, os laudos, o promotor está super empenhado também, assim, em fazer rápido, aí ele manda para a CBF, comunicando a Arena MRV. Então, oficialmente não tem a definição ainda, mas esse é exatamente o processo que a gente está nele. Espero poder hoje sacramentar isso, se nada diferente acontecer. E o último break nos donos da bola de hoje, rapaziada. Agora, como eu disse, né? Vamos falar de América no próximo bloco. Inclusive, a América perdeu mais uma, hein? Pelo amor de Deus, hein, Coelho? Tá difícil. E vou ler comentários agora da torcida do Galo. Alô, torcida do Galo, mandem comentários aí sobre a derrota de ontem pro Vasco. Porque o Gleide Milson tá pedindo fora Felipão aqui, ó. Tá falando que não aguenta mais o Felipão. O Abílio Barbosa falou: as 2 vitórias seguidas do Galo serviram para plantar um pouco de ilusão ao torcedor. A verdade é que falta ao elenco do Galo qualidade, variedade de jogadas e foco. E principalmente foco nas partidas. A ineficiência do nosso ataque encoraja os adversários. O Paulo, deixa eu ver, o Sebastião Cândido. Atlético não tem elenco, pode ir tudo embora. Joga mal, pior que eu quando jogava minhas peladas. Tínhamos vergonha quando perdíamos em qualquer pelada. É na canela aqui do elenco do Galo aqui, ó. O Mr. Antônio falou assim: Filipão caiu com o Palmeiras em 2012. Vai ser seu segundo rebaixamento. Que isso, torcida do Atlético também tá furiosa. As 2 torcidas estão furiosas, Cruzeiro e Atlético. O Gu Rabelo falou assim: da falha individual do Gemerson ninguém fala. Na verdade, a falha dele foi muito pior que a do Gilberto do Cruzeiro. Tá falando sobre o lance do gol do Vasco, né? Cruzamento na área, o Veguete cabeceia e aí sobra no rebote para fazer o gol. O Pedro tá questionando o Everson, falando sobre a fase do goleiro atleticano, que não é das melhores. E o Neander falou aqui: Everton, me explica, pelo amor de Deus, Vargas e Pedrinho entram e nem sequer ouve o nome deles. O time do Galo tem que treinar chute a gol 12 horas por dia, não acerta um gol de jeito nenhum. E o Marco Antônio fez um ótimo questionamento aqui, ó, que eu vou levar para o estúdio rapidinho. Antes, só ler o comentário do Marcos de Montes Claros, que falou assim: é impressionante a bagunça que é esse time do Galo em campo. Não tem entrosamento e, nos últimos jogos, o único que o goleiro adversário fez foi uma defesa. Aí vem com uma conversa fiada que o goleiro adversário salvou e etc, o que é mentira. Andrezão, tem como jogar lá no estúdio rapidinho? Rapidão no estúdio, como diz a HG, no pique.
Fala, Gageiro. Fala, maluco. Marco Antônio fez uma boa pergunta aqui. Então, em faça. caso de demissão do Filipão, Wagner Mancini seria uma boa pro Galo? Não, Mano Menezes. Cara, eu acho que... O Lucas Por Gonçalves. mais que torcedores do Atlético torçam o bigode, eu acho que o Mano pode ser um nome. Mas no Wagner Mancini não me incomodaria, não. Eu gosto das ideias dele. Yes. Vai ser o Mano se for demitido. Fechou. Vamos Aqui, voltar ó, pra o Thiago TV. tá dando informação aqui. Quem pegou, pegou. Me dá a KTO aí, Andrezão. KTO, é o final de semana, nossa, no sábado eu me lasquei. Nossa, no sábado eu me lasquei demais. Foi tenso, foi difícil e tal. Pensei, domingo eu recupero. Aí fui lá e tal, aí domingo azedou demais também. Azedou tudo, eu perdi tudo. Eu perdi R$10 no final de semana. Mas no cassino, no Seventh Fire, eu explodi, né? Mas é desse jeito, só que é o que eu falo, tem mais de 18 anos, vai lá, faz seu cadastro, vem brincar na KTO. Aí quando pedir o cupom, você digita lá, ó, DônusMG. Esse cupom DônusMG vai gerar para você um bônus de 20% para novas inscrições, né? Para novos cadastros, limitando o primeiro depósito a R$100. Então você vai lá, coloca R$100 para você brincar, vai ganhar mais R$20. Aí você vai lá no suporte e fala, ó, me dá meus 20% aí que eu acabei de depositar 100 lá e fiz meu cadastro. Mas tem que usar esse cupom aqui, DônusMG, tá? Nós montamos aqui, por incrível que parível, tem um telespectador nosso que foi nas nossas múltiplas aqui de sexta-feira e, rapaz, mas passou muito perto, mas é assim. Então, por isso que eu falo, não tira dinheiro das obrigações, não. Põe 5, monta sua múltipla ou cria sua odd lá e vai brincar. E agora, rumo ao Maracanã, rumo à Copa do Brasil. O pau vai cantar na KTO, onde a diversão acontece. Ô, Thiago, tem mais alguma informação? Eu tô vendo você mexendo no WhatsApp aí. Não, informação agora eu não tenho não. Tô até tentando apurar algumas coisas, especialmente envolvendo o que aconteceu de fato no vestiário, para ver como é que foi essa discussão, como é que foi essa conversa no Cruzeiro. Né? Mas ainda não consegui receber uma informação 100% para trazer para o telespectador, não. Ô, Eltinho, a América saiu na frente, mas enzebrou de novo. O América é incrível como que a gente vem aqui, semana após semana, falando de detalhes do América. O América, em determinado momento da partida, ele sempre consegue ir lá dar uma beliscada, aprontar para cima do adversário. Depois, do nada, acontece uma pane. O América ia ter uma sequência de panes ao longo do Campeonato Brasileiro. Consegue fazer jogos honestos, jogos interessantes que poderiam beliscar pontos. Esse jogo contra o Fluminense é um. Até aquele momento, conseguia fazer um jogo consistente contra a equipe do Fluminense, toma o gol de empate e aí tudo vai por água abaixo. Eu acho que isso passa muito pelo psicológico de um time que luta contra o rebaixamento. Ô, Guerreiro, você que passou pelo América, encerrou a carreira no América, azedou geral? Eu acho que sim, cara. Infelizmente, eu acho que azedou geral, sim. Eu tenho uma afinidade muito boa com a América, tenho um carinho muito grande pelo América. Passei 3 anos lá, muito bons, onde fui campeão mineiro lá também, onde depois de 15 anos, sem ganhar título América, nós ganhamos um título mineiro em cima do Cruzeiro na semifinal, em cima do Atlético na final. Então eu tenho um carinho imenso pelo América, mas infelizmente eu acho que esse ano azedou, acho que ano que vem vai para a Série B, infelizmente. Mas você fez um ponto muito importante, essas pane que dá. E o Campeonato Brasileiro, se você dá essas pane, você vai para a zona do rebaixamento. Tem que ter uma constância. É o Botafogo. O Botafogo tem uma constância, mesmo às vezes jogando pior ou jogando mal, foi contra o Cruzeiro. O Cruzeiro dominou todo o jogo, mas o que aconteceu? Não perdeu o jogo. Isso. Ô, Guerreiro. Então, essas pane que não pode acontecer. Guerreiro, rapidamente, você tá de personal, de personal trainer, tá ensinando o pessoal as partes técnicas do futebol, mas de forma personalizada. Dá aula no Buritis
e na Pampulha, na Arena Bonitíssimo VVB. Pampulha. Quem quiser falar com você, está no Instagram? Instagram. @ Leandro L. Guerreiro. L. Guerreiro. Leandro Da L. aula Guerreiro. da parte técnica, ensinar você as técnicas para você se tornar um bom jogador. Obrigado, gol, Guerreiro. Obrigado, Elton, Thiagão Thiago tá Fernandes, precisando. Thiago Valu, e a gente se fala. Boa semana e um abraço.